Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando mais uma vez o programa Mentes Além do Tempo. Vamos juntos mergulhar nos conhecimentos da física quântica, da neurociência, da espiritualidade e da filosofia. Muito boa tarde a todos que nos acompanham também pelo YouTube, aqueles que nos acompanham pelo Instagram. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta, e estou aqui ao lado da minha amada esposa Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Querido ouvinte, você já parou para pensar no poder dos seus pensamentos e como eles influenciam na sua vida? Você já refletiu sobre como as suas crenças, formadas em parte pelos seus pensamentos, estão influenciando não apenas as suas escolhas, mas também a sua saúde física e emocional? E se eu te dissesse que mudar a forma como você pensa pode transformar completamente a sua realidade, as suas relações e até o seu bem-estar, será que depois disso você estaria disposto a realizar essa mudança? Pois é, fica com a gente então até o final do programa, porque hoje nós vamos falar sobre como os seus pensamentos moldam a sua vida, influenciam na sua saúde física e emocional e como você pode usar esse poder a seu favor. Vamos juntos mergulhar aí no autoconhecimento e na autotransformação. Eliane, me fala uma coisa, eu estou exagerando quando eu digo que os meus pensamentos podem mudar a minha realidade? Não, de jeito nenhum. Não é exagero nenhum dizer que aquilo que você pensa pode transformar a sua realidade, tanto para melhor quanto para o pior também. Então, nossos pensamentos não são apenas ideias passageiras na mente. São eles que vão moldar nossa saúde física e mental. Eles moldam nossos comportamentos e até as consequências que enfrentamos no dia a dia. E o mais interessante é que muitas vezes nem nos damos conta de como isso acontece, né? Então, vamos começar com um exemplo bem simples. Imagine que você acorda pela manhã e logo ao acordar, né, ainda na cama, você começa a pensar assim: que dia difícil vai ser hoje, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou tão cansada, né? Nem levantei, já estou cansada. Nada geralmente dá certo para mim. Quantos leões vou ter que matar hoje, né? Dá para adivinhar como será o dia de uma pessoa que acorda pensando assim? Com certeza vai ser um dia muito difícil, né? Não precisa ir muito longe para saber. E além de criar muita dificuldade na vida, esses tipos de pensamentos negativos desencadeiam também uma resposta no seu corpo. Por quê? O cérebro ele interpreta essas palavras como um sinal de alerta e ele começa a liberar hormônios do estresse, né, que são a adrenalina e o cortisol. E a liberação desses hormônios elevam a pressão arterial, deixam você em um estado de tensão, como se você estivesse se preparando para enfrentar um perigo real. Afinal de contas, para matar um leão, você precisa de muita adrenalina e muito cortisol, concorda? Tudo isso por causa de um simples pensamento ao acordar. Exatamente. Por outro lado, imagine que você acorda e mesmo com, né, sabendo que vai ter alguns desafios naquele dia, né, como, por exemplo, ter tantas tarefas para fazer, você pensa assim: que gratidão, né? Mais um dia encarnado. Eu vou fazer o meu melhor hoje. Eu posso não controlar tudo, mas posso escolher não reagir às dificuldades que surgirem. Veja, será que essa pessoa que acorda com esses pensamentos terá um dia difícil? Claro que não, né? Porque qualquer desafio ou adversidade que surgir no dia dessa pessoa, ela escolhe passar de forma leve, sem deixar que a situação controle o seu emocional. Nesse caso, o cérebro libera neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que estão associados ao prazer, ao bem-estar, à motivação. Você se sente mais disposto, mais animado, mais confiante. E, curiosamente, as situações do dia parecem fluir de forma mais leve e sem
sem aquele peso, de forma tranquila, né? E em sintonia com o universo, porque tudo que surgir a pessoa enfrenta de forma leve. Você com certeza já percebeu, né, que quando você está feliz, quando você está mais tolerante, quando você está mais otimista, as situações parecem que vão fluindo melhor, né? É isso que acontece. E isso vai acontecer porque os nossos pensamentos influenciam diretamente como o nosso corpo reage e influencia o nosso estado emocional. Esse estado emocional vai determinar como nós agimos ou como nós reagimos diante das circunstâncias da vida. O nosso inconsciente, gente, tem um papel crucial na forma como a gente encara a vida. Muitas das crenças que nós carregamos foram formadas lá na infância, sem que a gente tivesse consciência disso, né? Mas está lá. Pois é, se você cresceu ouvindo que a vida é difícil, que é preciso lutar muito para conseguir algo, que precisa matar um leão por dia, ou, né, que as coisas boas nunca duram, sabe aquele pensamento que diz alguma coisa vai acontecer, né, porque eu estou muito feliz, né? Uhum. Pois é, gente, é natural, sabe, que esses pensamentos continuem guiando as suas escolhas e comportamentos na vida adulta. E o pior é que muitas vezes essas crenças se tornam profecias autorrealizáveis. E o que é isso, Eliane? O que é uma profecia autorrealizável? É quando você já espera que algo vai dar errado. Você age com base nesse medo, né? Quando as coisas realmente dão errado, isso reforça ainda mais a crença inicial. Então você diz assim, está vendo? Eu sabia que isso não ia dar certo. Pois é, e deu errado mesmo, porque você criou essa situação com base no padrão de pensamento que tem. De tanto afirmar que vai dar errado, dá errado mesmo. Pois é, o nosso sistema de crenças, que é um conjunto de comandos inconscientes agindo, né? Ele está agindo, ou seja, nós não damos conta das crenças no aspecto cognitivo, no aspecto racional, mas eles estão lá no inconsciente. No entanto, é esse sistema, o inconsciente funcionando, que vai controlar as nossas ações diariamente. É esse sistema de crenças que algumas terapias vão se ocupar para estudar, exatamente para tratar e ressignificar algumas dessas crenças, substituindo crenças que são limitantes por outras que são fortalecedoras e motivadoras. Isso mesmo, a constelação familiar, por exemplo, ela traz um olhar interessante sobre esse tema. Na visão sistêmica, muitos dos pensamentos, dos comportamentos, das emoções que experimentamos podem não ser genuinamente nossos, mas sim padrões herdados inconscientemente dos nossos antepassados. É como se estivéssemos conectados a um campo de memória familiar, onde as experiências vividas pelas gerações anteriores continuam reverberando em nossas vidas, mesmo sem que tenhamos plena consciência disso. Então, por exemplo, uma pessoa pode enfrentar pensamentos recorrentes de escassez financeira, sem entender claramente a origem desse padrão. Ela até tem, racionalmente, pensamentos prósperos, né, de abundância, mas ela não acredita. E aí, ao investigar a história dessa pessoa, a história familiar dessa pessoa, essa pessoa descobre que seus avós ou seus bisavós passaram por períodos de extrema dificuldade econômica, passaram por crises, desemprego, traições relacionadas às terras, às propriedades, à empresa, né, que era da família, enfim. Essa memória emocional, embora não vivenciada diretamente, e muitas vezes até desconhecida, é transmitida de geração em geração como uma espécie de lealdade invisível. No inconsciente, a pessoa carrega a crença de que prosperar pode ser uma forma de desonrar, né, aquele sistema familiar ou de se afastar da família. E essa influência, que é sutil, mas ao mesmo tempo muito poderosa, ela vai refletir nas decisões do presente. A pessoa pode evitar os riscos, desconfiar das oportunidades que são promissoras ou até sabotar o próprio sucesso, tudo para permanecer fiel a um padrão que foi herdado, né? Exatamente. Eu já vi muitos pacientes dizerem
que não entende porque começam a prosperar, começam a fluir, né, financeiramente, economicamente, ali na vida material, e sem nenhuma explicação param de prosperar. Por que será? Né, gente? Por que será? Porque é como se o inconsciente dessa pessoa dissesse: se meus antepassados sofreram na escassez, quem sou eu para viver na abundância? Percebem como o sistema atua? Compreender então essas dinâmicas e ressignificar essas memórias familiares permite quebrar esses padrões, esses ciclos, né, de limitações, honrando a sua história, mas sem permitir que ela defina o que você é ou que defina o seu futuro. Isso pode deixar muita gente preocupada, mas, gente, não desanima não, tá? Tudo pode ser mudado, a gente pode mudar qualquer padrão que a gente funciona, tá? Exatamente. E tomar consciência dos pensamentos que nos dominam é o primeiro passo para isso. É como estar dirigindo um carro. Se você não souber para onde você está dirigindo, tanto faz para onde você vai. Mas quando você assume o volante na certeza para onde você deseja ir, tem determinação nisso, você pode escolher a rota que for melhor para que você possa atingir o seu objetivo seguindo a sua jornada. Exatamente. Uma prática simples, mas poderosa, é observar seus pensamentos ao longo do dia. Jesus, né, já nos alertou há mais de 2000 anos. Vigiai seus pensamentos. Sempre que perceber algo negativo, questione. Essa ideia está me ajudando ou me prejudicando? Ela é realmente verdadeira ou é um reflexo de um medo antigo? Questione, gente. Essa ideia é minha ou é de outra pessoa? Será que esse pensamento, né, é um pensamento dos meus familiares? E um outro exercício que a gente pode fazer também é substituir os pensamentos negativos pelos positivos, né? Mas de forma realista, né? Não se enganando. Em vez de você ficar dizendo assim, eu nunca vou conseguir, experimenta dizer algo como: pode ser desafiante, mas eu posso aprender e a melhorar pouco a pouco. Isso não é apenas autoajuda superficial, tá, gente? O nosso cérebro, ele tem plasticidade. A neurociência há muito tempo já estuda e comprova isso. E o que é essa plasticidade? É a capacidade que o cérebro tem de reorganizar as suas estruturas com base nas experiências e nos pensamentos que nós cultivamos. Então, quanto mais você pratica pensamentos positivos, mais forte essa rede neural se torna e mais natural fica adotar uma mentalidade positiva. Essa mudança mental também exerce uma influência direta sobre a nossa saúde física. A mente atua como um maestro que conduz as respostas do corpo, determinando se ele opera em modo de proteção ou em modo de crescimento. Quando cultivamos pensamentos negativos, como preocupações excessivas, medos ou sentimentos de vergonha, ou quando temos sentimentos de menos-valia, quando cultivamos pensamentos de escassez, de falta ou de necessidade, nosso cérebro interpreta essas percepções como ameaças reais. Em resposta, o que o organismo faz? Libera hormônios como o cortisol e a adrenalina, como nós dissemos anteriormente, preparando o corpo para a conhecida reação de lutar ou fugir. E essa resposta é útil em situações de perigo imediato, mas quando se torna crônica, devido a um estado mental constantemente negativo, ela cria um ambiente químico no organismo que é profundamente tóxico. São os famosos transtornos de ansiedade, como a síndrome do pânico, por exemplo. Nesse cenário, o sistema imunológico enfraquece, a capacidade de regeneração celular diminui e o corpo se torna muito mais vulnerável a processos inflamatórios, que, no fim, estão na raiz de diversas doenças como hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares e até mesmo certos tipos de câncer. Fora que o excesso de cortisol afeta diretamente no nosso sono, né? Então, se você não dorme bem, tem aquele sono quebrado, interrompido, provavelmente você está passando por um tipo de transtorno de ansiedade por não saber controlar os seus pensamentos. Por outro lado, quando cultivamos pensamentos positivos, como da gratidão, né, esperança, autoconfiança, como disse anteriormente, o cérebro libera neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, além dos hormônios como a ocitocina. E esses hormônios criam um ambiente interno
mais equilibrado, mais favorável à saúde. E as células entram em um estado de regeneração. O sistema imunológico se fortalece e os processos inflamatórios diminuem. Hormônios têm relação, pessoal, com o humor. Se você é uma pessoa sisuda, séria, com cara de mau humor, seus hormônios com certeza estarão desregulados. Agora, se você é uma pessoa alegre, que vive dando risadas, gargalhando, seus hormônios com certeza estarão regulados e sendo produzidos normalmente. A querida Cristina Cairo, escritora de vários livros sobre linguagem do corpo, ela recomenda dar 3 gargalhadas por dia para os hormônios se reequilibrarem e voltarem a ser produzidos normalmente, equilibrando assim todo o corpo. Veja que prescrição maravilhosa, e não faz mal, gente, não tem contraindicação, né? Então, bora da gargalhada, pessoal. São só 3 por dia, né? Você dá uma de manhã, uma à tarde e outra à noite. Não é nada impossível, né? O nosso corpo físico, gente, é um templo sagrado. Ele abriga toda a nossa consciência, que é, na verdade, a consciência do nosso espírito. Então, é fundamental ter uma conexão com o corpo, sabe? Cuidar dele. Isso não é só uma questão material de saúde, sabe? É mais do que isso, é um ato de respeito à própria essência divina, né? A missão que nós temos aqui na Terra. O corpo, ele é um veículo para essa nossa experiência terrena, e a sua manutenção adequada permite que o espírito se expresse plenamente, e isso alcança estados cada vez mais elevados de consciência, cumprindo o que é o nosso grande propósito nessa realidade, né? E além disso, a qualidade da energia que circula no corpo influencia diretamente o campo áureo, que é os centros de força, ou seja, influencia diretamente os nossos chakras. O alinhamento entre corpo e espírito influencia diretamente, gente, os chakras, que funcionam como portais de acesso a diferentes níveis de consciência. Por isso que é fundamental você restabelecer a conexão com o seu corpo e manter tudo em equilíbrio. O corpo tem toda a consciência da qual necessitamos para conhecer a verdade, para acessar a verdade. Quando o corpo está intoxicado ou emocionalmente sobrecarregado, esses centros de forças ficam bloqueados, impedindo a recepção de informações recebidas do campo espiritual. Impede a recepção de informações do universo. Já um corpo limpo, vitalizado, em harmonia, permite que os chakras se ativem plenamente, facilitando experiências de expansão, de mediunidade, de canalização, de sabedoria e de percepção da realidade, além dos nossos 5 sentidos físicos. Cuidar do corpo é uma forma de honrar a vida e expressar gratidão pela oportunidade de existir nesse plano, sabe? Exatamente, ter gratidão pela vida. E o ser humano é um ser, gente, multidimensional, que existe simultaneamente no plano físico, mental, emocional e espiritual. Ou seja, vivemos em múltiplas dimensões. Quando essa integração ocorre de forma harmoniosa, a energia vital flui sem bloqueios, permitindo que a consciência se expanda além das limitações do ego, além das crenças limitantes, das programações inconscientes. O corpo funciona como um canal que recebe, processa e manifesta a energia do espírito e do universo. A consciência maior não está separada do corpo, mas é um estado interno que se revela à medida que a densidade do corpo se alinha à sutileza do espírito. Então, emoções de baixa vibração como medo, raiva, culpa, julgamento e auto-julgamento geram um campo energético denso, dificultando o acesso aos estados superiores de percepção. A consciência maior não é um objetivo externo a ser alcançado, mas um estado interno que se manifesta quando o corpo, mente e emocional e espiritual estão em sintonia. Exato. Quando essa conexão é fortalecida, o ser humano desperta para a sua verdadeira natureza e compreende que a espiritualidade não é algo separado da vida cotidiana, mas sim uma experiência contínua de alinhamento e presença.
Portanto, ao mudarmos as nossas crenças e padrões de pensamento, ao mudarmos os nossos comportamentos, nós estamos, na prática, reprogramando o nosso corpo para funcionar de maneira mais saudável e resiliente. Não se trata de ignorar os problemas ou viver em um mundo de fantasia. Pensar positivo não é negar a realidade, mas escolher uma perspectiva que permita lidar melhor com os desafios. Então, da próxima vez que você perceber um pensamento negativo surgindo, lembre-se, você não precisa ser refém dele. Questione, ressignifique e escolha algo que te fortaleça. Afinal de contas, a sua mente é como um jardim. Se você cuidar bem, regar com boas ideias e arrancar as ervas daninhas das crenças limitantes, os frutos que colher serão muito mais saborosos e abundantes. E isso, sem dúvida, transforma todos os aspectos da sua vida. E se você não consegue fazer isso sozinho, gente, procure apoio de amigos, de familiares ou de terapia. Não sofra sozinho. A gente vive em sociedade para sermos a rede de apoio uns dos outros. Então busque ajuda se achar que não é capaz de realizar essa transformação por conta própria. Veja, perceba que eu falei capaz, tá? Se você achar que é capaz, não é capaz. Porque isso não é verdade, isso é uma ilusão. Qualquer pessoa pode fazer essa transformação sozinha. Mas infelizmente existem pessoas que ainda não conhecem a si mesmas. Então, gente, é necessário buscar ajuda de alguém que possa te auxiliar no caminho do autoconhecimento. Alguém que te ajude a mergulhar no seu inconsciente para resgatar a potência que você é. Às vezes, a gente precisa de ajuda no começo. E depois, mais fortalecidos, damos conta de seguir sozinhos em frente. Então, gente, não espera a situação ficar crônica para pedir ajuda, ok? Exatamente, gente. Procure ajuda. Muito bem, queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. Sábado que vem, 12h30, a gente vai estar de volta. Se você gostou desse conteúdo e quiser seguir a gente nas redes sociais, é só entrar lá no Instagram, @ElianeBim, você segue a Eliane, ou @EdgarBim, você segue a mim, ou os dois, se quiser, também. E também você pode acompanhar os nossos programas pelo YouTube, youtube.com/BIM91. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos, né, Eliane? Compartilhar Exatamente. os vídeos para que mais pessoas possam expandir suas consciências. Cada vez que vocês compartilham um vídeo nosso, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho lá de notificações de novos vídeos. Cada vez que você faz isso, vocês ajudam o nosso canal a crescer. E aí mais pessoas, né, vão ver os vídeos que a gente fala tanto de consciência, né? E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, para tirar alguma dúvida, ou se você quiser agendar uma sessão de constelação familiar, de hipnoterapia ou de psicanálise sistêmica, você pode mandar um WhatsApp para a gente. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Sábado que vem, 12h30, aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial, a gente está de volta. Isso aí, queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.